Meus queridos, para o apóstolo Paulo, o amor é o veículo poderoso na consumação do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, e a gente precisa voltar desde o início e reconectarmos ao texto que vimos no domingo passado sobre as 3 personalidades mencionadas. Já mencionei Paulo, o velho missionário, Filemão, o líder de uma igreja, e Onésimo, que era um escravo que estava preso e que foi discipulado por Paulo, o filho gerado entre algemas. Além desses homens, nós temos os cooperadores, os colaboradores do Evangelho: Timóteo, Áfia, Arquipo e toda a igreja. Paulo ele está agradecendo a Deus, lembrando da vida de cada um deles. Irmãos, como é gostoso quando a gente dobra os joelhos e a gente começa a orar uns pelos outros. Senhor, muito obrigado pela vida do Reinaldo, muito obrigado pela vida do Vitor, muito obrigado pela vida da irmã Cleusa. E a gente vai falando nome por nome, até chegar na última pessoa e dizer: obrigado, Senhor, por aquela vida, por aquele jovem, por aquele adolescente, porque são bênçãos do Senhor. A unidade mais viva que existe é a igreja. A unidade que dá contentamento, onde nós sorrimos juntos, onde nós choramos juntos, onde nós nos abraçamos, onde nós nos preocupamos, é a igreja, é a casa do Senhor. Lá fora não existe isso. Não espere isso na sua equipe de trabalho, onde você trabalha. Não espere isso na sua turma, onde você estuda. Não espere isso com os seus colegas, porque muitos que dizem serem colegas e amigos não são. Esquece da sua existência. Por exemplo, quantas pessoas eu nunca mais encontrei da minha primeira turma, não vou nem colocar do ensino médio, do 2º grau, no meu tempo era 2º grau, eu nunca mais, tem pessoas que eu nunca mais vi, nunca mais encontrei. E foram adolescentes que estudaram comigo, que formaram no ensino médio, eu nunca mais encontrei com essas pessoas. Você sobe mais um pouquinho, você vai para o exército. Quando você serve as Forças Armadas, você tem um grupo de amigos ali que é um ano só. Para alguns, mais alguns anos para outros. Mas é uma equipe que você tem uma certa afinidade, você está no mesmo barco, você faz as mesmas instruções, você tem o mesmo comando, mas quando você dá baixa, você nunca mais encontra esses amigos. Nunca mais. Oh, como é bom e agradável, diz o Salmo 133, viverem unidos os irmãos. Pelo outro lado, você tem crianças que eram da escola dominical, que cantava Conheci um Homenzinho Torto, que cantava os corinhos infantis, o Sabão, que cantavam lá Pedro, Tiago, João no barquinho, que você encontra agora, o camarada está com cabelo branco, e ele diz assim, te dá um abraço: meu irmão em Cristo, contra o tempo, que saudade de você, que alegria te ver. Alguma coisa diferente no meio evangélico, alguma coisa diferente na igreja, alguma coisa diferente aqui nesse momento. Quando a gente recebe os irmãos, quando a gente está juntos, a gente está perpetuando a eternidade, porque na eternidade nós preparamos para morarmos juntos. Nos céus nós vamos morar eternamente juntos. Nos céus teremos aqueles que dormiram no Senhor Jesus, veremos eles. E Paulo agora está falando assim, ó como é bom essa igreja. Ele começa no versículo de número 8, e ele coloca assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo. Paulo podia ordenar, mas ele solicitou em nome do amor em Cristo, em favor de Onésimo. Nós temos uma liberdade em Cristo Jesus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. A família da fé é uma família viva, eficaz, aonde o relacionamento, a base do relacionamento é o quê? Amor. Eu tenho liberdade para falar com você sobre muitos assuntos, como a gente tem hoje, né? Quem veio à escola dominical viu que nós tratamos de alguns assuntos difíceis. Não é fácil tratar de assuntos vinculados com aqueles temas que nós estudamos hoje na escola dominical. Mas nós somos o quê? Uma família.
nós vivemos unidos. Nós temos que compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos lamentos, porque nós vamos compartilhar as nossas alegrias, as nossas vitórias. E é isso que o apóstolo ele coloca aqui, e ele diz: olha, hoje eu estou rogando em nome de Onésimo. Onésimo que foi o meu discípulo, foi de Onésimo que eu gerei entre algemas, isto é, preso. Onésimo que o seu nome, o significado do nome de Onésimo, acho que eu falei no domingo passado, é utilidade. Para a galeria do Romário e da Stephanie, mais um nome aí. Onésimo significa útil. Estou brincando, irmãos. Significa útil. É um belo nome para dar para uma pessoa. Eu tenho um colega, pastor lá em Itajubá, que chama Onésimo. E realmente Onésimo, perfil do Onésimo, meu colega, um perfil pacato, tranquilo, dócil, amoroso. Onésimo é tudo isso. E Paulo agora diz que o significado do nome de Onésimo é útil. Útil. O consentimento de Filemão era funcional. Para o apóstolo Paulo, para que a sua bondade, que era natural, não se tornasse uma obrigação. Paulo sabia que Filemão era bom, que o seu coração era regido pelo amor de Cristo, e eles tinham liberdade. Eu tenho liberdade de chegar na sua casa e falar assim: irmã Fátima, vim aqui buscar 1 quilo de arroz. Hoje eu vim almoçar com a senhora. Hoje eu tenho liberdade para chegar na casa lá do irmão José e falar: irmão José, eu vim tomar um café com você hoje. E vocês têm liberdade para fazer isso na minha casa. Nós somos um. Mas isso não me torna obrigá-lo a fazer. É isso que Paulo está falando. Mesmo conhecendo da bondade do apóstolo, do líder Filemão, ele está falando assim: mas eu não quero te obrigar a fazer algo que no seu coração ainda não está. E ele vai colocando, irmãos, para que a soberania de Deus seja mostrado pelo fato que temporariamente aquele que havia furtado Filemão, aquele que havia quebrado o vínculo da fidelidade, da comunhão no lar do líder Filemão, um homem possivelmente rico, abastado, Paulo agora diz: olha, ele produziu isso, ele praticou isso, para que ele fosse preso temporariamente. E ele foi preso temporariamente porque ele furtou, vossa senhoria, mas na cadeia eu fiz o discipulado com esse que era um ladrão, esse que era inútil, e agora ele é útil. Lembra daquele desafio que eu falei domingo passado? Você coloca a sua mão, o seu dedo no fogo por um irmão? Paulo ele está colocando o seu dedo, a sua mão, o seu corpo no fogo em favor de quem? De Onésimo. A obra do Senhor está clara na vida daquele irmão, e por ele Paulo roga. E ele diz: recebe agora esse que foi alguém inútil e que agora é útil ao Evangelho, como se fosse eu pessoalmente. Você vai estar recebendo a minha presença na presença de Onésimo. Se há algum dano causado por ele, pode colocar na minha conta, eu vou te pagar. Ele não tem recurso, mas eu vou te pagar o que ele fez, o que ele furtou, por conta que eu pagarei, para não alegar que tu me deves até a ti mesmo. Espero que considere no Senhor esse benefício. E ele diz: por favor, reanime o meu coração. Sabe, irmãos, quando você vem à casa do Senhor, o seu coração é reanimado, a sua vida é reanimada, a sua fé é rebustecida.
Nós estamos na presença do Senhor para reanimar a nossa fé, o nosso coração. O verso 8 começa dizendo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, mesmo com a autoridade apostólica, Paulo pede a Filemon, no amor que ambos compartilhavam em Jesus Cristo, para que Onésimo fosse recebido como um irmão em Cristo. Paulo era um ancião, Paulo já era velho, Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo sabia que tinha pouco tempo. Não cansava Paulo de promover algo que nós precisamos promover entre nós, irmãos: a unidade da fé. E nesse texto revela uma coisa importante. Paulo defendia a unidade da fé independentemente da sua posição social. Provavelmente Filemão era muito rico, mas Onésimo era pobre. Paulo agora diz: não importa a sua posição social, não importa se você tem um nome, se você tem um sobrenome, se você teve a oportunidade de estudar, crescer, fazer um concurso. Não importa se você não teve condições financeiras de estudar, se você não teve condições financeiras de avançar, não importa. Não importa ser vítima da sociedade ou se colocar como alguém que superior ao outro que é inferior, e o inferior se colocar como vítima em relação ao superior. Na igreja não é assim. Na igreja não é sua cor, na igreja não é o seu sobrenome, na igreja não é sua posição, sua conta bancária, na igreja não é se você tem ou se você não tem. Na igreja o que nos une é Cristo. A posição nossa é sermos filhos de Deus, adotivos por meio de Cristo. É Ele que nos une, é através dele que nós vamos para os céus, é através dele que nós temos a nossa vida redimida, é através dele que nos resgatou do império da terra, das trevas, é através dele que nós vamos morar nos céus, é através dele que nos amamos. Nós amamos uns aos outros porque Cristo morreu por nós, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não importa a sua posição social, o que importa é Cristo. Versículo de número 10 diz: assim solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre prisões. Paulo diz em outro momento da relação de pai e os convertidos como filhos gerados através da pregação do Evangelho. Irmãos, nós precisamos gerar filhos. Nós precisamos gerar filhos em qualquer parte aonde o Senhor nos coloca. Filhos na fé no emprego, filhos na fé na escola, filhos na fé como vizinhos, filhos na fé como conhecidos, filhos na fé como desconhecidos. Você precisa ser um pescador, você precisa ser um semeador, você precisa ser um gerador de almas para Jesus. Nós não podemos perder tempo. Poucos instantes eu saí da minha casa, a casa hoje está tomada com os familiares de Glaucio, todos eles estavam reunidos, se der licença, vocês sabem da minha posição, estou indo para a minha igreja, vou orar por vocês. Vou orar por vocês. Você não pode perder tempo. Vocês precisam gerar filhos. Qual a maior alegria de uma mãezinha, você que já gerou filhos? Foi ao médico, né? Antes começa aquele processo todo de enjoo, de mal-estar. Será que estou? Será que não estou? Vai no médico, veio o exame positivo. Você sabe, estou grávida, as irmãs. Aí começa o tempo. Parece uma eternidade até chegar aos 9 meses, porque a ansiedade é maior do que o tempo. Mas um belo dia, completa os 9 meses. Uma bela hora, o Senhor Jesus fala: a hora dessa criança nascer. E quando aquela criança nasce, você coloca nos seus braços, e dizem os cientistas, os pesquisadores, que na primeira sugada do seu bebê, você sente uma afetividade diferencial. Só quem passou por esse processo sabe que é nessa hora da sucção do leite que a mãe diz: eu sou mãe. Pronto, algo místico acontece, profundo acontece. Verdade, irmãs? Assim também é quando nós geramos filhos na fé.
Naquele momento que você prega o Evangelho, que é poder, que aquela pessoa professa o nome de Jesus, se rende ao nome de Jesus, não existe nenhuma outra maior alegria no mundo de que ver um pecador que estava caminhando a passos largos para a morte, encontrar o caminho com Cristo. Gere filhos. Ele gerou Onésimo entre algemas. Versículo de número 13 diz: eu queria conservá-lo comigo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, Filemão, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Onésimo ajudava Paulo na labuta do Evangelho, assim como Filemão ajudava. Eu desejaria ter mais tempo com esse escravo, com esse fujão, com essa pessoa que antes era inútil, para que ele pudesse crescer mais na graça. Você imagina o tempo, se ele tivesse mais algum tempo, Onésimo com Paulo, o que seria Onésimo? Mas ele disse: está preparado para ser útil na igreja, está preparado para ser útil a você, está habilitado para voltar e pregar o Evangelho, como cada um de nós estamos aqui nessa noite. Buscamos o tempo perfeito e mais do que perfeito, habilitado para qualquer boa obra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Verso 14, amados, diz assim: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Aqui a gente aprende muitas coisas. Embora eu tenha liberdade de ir na casa do Luciano tomar um café, isso não me dá direito de chegar a qualquer hora, sem informar, e já ir abrindo a casa dele, pegando as coisas dele, sentando lá na mesa bonita que ele tem. Não. Eu tenho liberdade com os irmãos em Cristo. O Senhor Jesus me colocou junto com vocês através do sangue do Cordeiro. Mas Paulo deixa para nós aqui algumas lições fabulosas. Paulo ele diz assim, nada porém quis fazer sem o teu consentimento. Essa palavra consentimento é muito importante. Toda liberdade sem freio se torna uma libertinagem. Então a minha liberdade vai aonde começa a tua liberdade. Ninguém pode entrar numa casa sem tocar uma campainha, sem perguntar se pode entrar, porque a lei proíbe isso. É o direito de privacidade. Posso entrar, meu irmão? Você pode me receber tal hora? Eu gostaria de tomar um café com você. E isso Paulo coloca aqui, irmãos. Paulo deixa a Filemão à vontade sobre a volta ou não de Onésimo. Embora nós somos livres, embora professamos a mesma fé, olha, Filemão, essa questão de recebê-lo à comunidade, de receber a igreja, está sobre a sua vontade. Embora eu seja o apóstolo que te gerei, eu não vou te obrigar a receber Onésimo. Eu coloco meu dedo no fogo por Onésimo. Ele é útil ao ministério. Mas por que Paulo agiu dessa forma? Ele gostaria que não fosse por obrigação, mas que fosse de sua própria vontade. O processo pedagógico está no versículo de número 15, leia aí. Olha o que Paulo coloca no versículo de número 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo entende que o afastamento de Onésimo era da vontade de Deus. Aliás, Paulo e eu e nós que estamos aqui, se você ainda não entendeu que falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a prisão de Onésimo ali tinha um propósito de Deus. Essa chuva que cai incessantemente tem um propósito. Claro, a gente sabe. O propósito é regar a terra. O propósito é dar mantimento para todos nós. Mas é bem possível que as pessoas já estejam reclamando das chuvas.
Nós que estamos aqui em Brasília, completando agora em janeiro, com a graça de Deus, são 10 anos, hein, meu irmão? Dizem que depois dos 10 anos você não é mais um estrangeiro, você já é daquele local. Estou quase recebendo o título de cidadão de Brasília. Então eu já passei anos anteriores que a gente vivia uma seca. Se você voltar a 2 anos atrás, aí você vai ver que o negócio foi tão feio que o nosso nariz, eu não sei os de vocês, o nariz coçava, sangrava. Mas esse ano nós estamos tendo chuva desde agosto, setembro, outubro, novembro. O casamento da Stephanie é uma bênção, com chuva, chuvas sem chuva. E você vê, novembro. Entramos em janeiro e agora o quê? Chuvas. E vai ter chuvas de bênção até quando? Deus quiser. Tem ou não tem um propósito atrás disso tudo aí? Claro que tem. Claro que tem. E Paulo disse para Filemão assim: Filemão, ele te furtou para ele ser preso. E para que eu pudesse falar do evangelho para ele, para que eu pudesse gerar. Gestação leva tempo, 9 meses. Eu precisava ter um tempo com esse homem. Eu precisava falar do evangelho, que é poder, que transforma. Eu precisava falar do modelo vivo de Cristo. Eu precisava testemunhar aquilo que Cristo fez por mim. Então entenda isso agora. Paulo entende que o afastamento de Onésimo era da vontade de Deus e que esta fuga aconteceu para a sua conversão, e como Deus usava o ministério de Paulo para a pregação do evangelho em momentos difíceis, agora poderia estarem para sempre servindo a Deus, o Senhor dos senhores. Verso 16, irmãos, dê uma olhadinha aí. Filemão devia reconhecer agora o novo Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Posição muito mais sublime que ambos agora desfrutavam pela graça de Deus. Onésimo agora não somente era útil humanitariamente, mas ele era útil na seara e na obra do Senhor, espiritualmente. Versículo 17, Paulo apela para a amizade e companheirismo que ambos deveriam ter na volta de Onésimo. Era como se Filemão o recebesse o próprio apóstolo da casa do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Não como escravo, mas antes, muito acima de escravo, diz o versículo 16, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Sabe por quê? Porque os preconceitos rolam. É triste dizer isso, mas a gente até conversava isso no presbitério esse final de semana. Se uma pessoa se converter e vir para dentro da igreja, a igreja precisa acolher essa pessoa. E precisa ver naquela pessoa um irmão em Cristo Jesus. Mas em muitos aspectos isso passa longe. Em algumas igrejas, porque as pessoas começam ainda a lembrar: mas fulano de tal era um assassino, fulano de tal pegou uma cadeia, fulano de tal é assim e assado, fulano de tal não pode sentar ao lado da minha esposa nem dos meus filhos, e fulano de tal dando aula era um bandido, um assassino, era uma prostituta, era uma adúltera. As maiores censuras saem do meio do povo de Deus. Os preconceitos rolam no meio do povo de Deus. E agora Paulo está falando: Filemão, para você ele é um irmão, e um irmão caríssimo. Você vai olhar para Onésimo, você vai ter que confiar as finanças da igreja nas mãos de Onésimo. Você vai ter que confiar de todo o seu coração que Cristo modificou essa pessoa. Ele é um irmão caríssimo. Versículo 19, Paulo confirma que esta carta é escrita por ele mesmo e como atestado que ele pagará pelo prejuízo que Onésimo causou, para que Filemão não o quisesse receber, caso Filemão não quisesse receber, cancelasse pelo menos na dívida. Mesmo que você não queira recebê-lo, eu vou pagar o que ele te furtou. Versículo 20, Filemão recebe Onésimo não como escravo fugitivo. Veja o versículo de número 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício.
Então Filemão recebe Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um irmão em Jesus Cristo. Paulo, essa era a sua maior alegria e também um benefício para ele no Evangelho de Deus. No versículo 21, em seu coração, Paulo esperava que a disposição de Filemão seria a de obediência e que faria ainda muito mais do que ele estava pedindo. E no versículo 22 e 23, ele tem um desejo: eu queria hospedar em sua casa. Eu quero estar com você, Filemão, e que as orações voltadas diante de Deus sejam respondidas, que eu possa sair dessa prisão. E aí ele conta que havia mais alguém especial preso com ele, era Epáfras. Aquela galeria, mais um nome, Epáfras. Epáfras, ele foi um evangelista que trabalhou com Paulo, foi um homem de oração. Como se lê lá em Colossenses capítulo 4, 12 e 13, ele é referido como diácono, dolos, servos. Muitas vezes a gente fica muito em Estevão, mas a Bíblia apresenta outros diáconos eficientes, e esse Epáfras é um diácono, um servo. Esse teve mais tempo com Paulo, se transformou um diácono, um servo. E o versículo 24 aumenta a lista para Marcos, Aristarcos, Demas. E eu gostaria que você circulasse essa palavrinha aqui, o outro nome que está depois de Demas. Qual o outro nome que está aí? Lucas. A gente vai voltar nesse versículo aí. Em fevereiro, na exposição que vai começar, vamos expor o Evangelho de Lucas. Vou falar de Lucas. E essa citação é chave. Vou deixar lá para quando a gente estiver em Lucas. Circula esse nome, Lucas. E ele termina: que a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Meus queridos irmãos, um dos maiores benefícios na vida do cristão é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade, do decreto da eleição, precedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia, do mérito, intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito Santo, da semente de Deus neles e na natureza do pacto da graça, de tudo que gera, e também são a exatidão da infabilidade. Em 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus é que permaneces tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece cada vida, cada eleito. O Senhor conhece seu coração. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece seu trauma. O Senhor conhece sua necessidade. O Senhor conhece cada eleito que Ele tem em Santa Maria. E mais, o Senhor afasta-se da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. Então, se antes um escravo, ele praticou o que era não útil, não certo, mas ao aproximar da justiça, ao aproximar do Senhor, ao ter sua vida transformada, ele se afastou da injustiça, e assim com todos aqueles que professam o nome do Senhor, como diz 2 Timóteo 2,19. João 17, 11, 24 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Santifica-os na verdade. Quem sabe o finalzinho do versículo? A tua é a verdade. Onésimo agora era alguém que estava buscando a santidade e a santificação. Quando eu digo que você precisa botar sua mão no fogo por um irmão, é porque ele está nesse processo de santificação, de santidade, de busca, de transformação, de modificação. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos queridos, o que esta passagem nos ensinou? Mesmo em cadeias, o apóstolo Paulo intercedeu pelo seu filho na fé, e fez diretamente ao líder Filemão, porque o amor é o veículo poderoso na comunicação do Evangelho. As vantagens de participar de uma igreja em que o amor é caracterizado, é demonstrado,
ela vai impactar não só a vida dos seus membros, mas as vidas de muitas e muitas pessoas. Hoje é preciso ter contentamento no santo ajuntamento. Como você cultua a Deus? Como você busca a Deus? Ao final da semana, queridos, nós precisamos, ao final do sermão, nós precisamos ter algumas orientações e diretrizes para a nossa semana. O que esse texto pode nos ajudar? O que esse texto possa nos orientar? Primeiro, o que você vai fazer sendo um representante de Cristo nesta comunidade, nesse ano? Ao terminar essa exposição, você viu que o apóstolo Paulo, ele pede voluntariedade de Filemão. Filemão, você decide. Estou expondo aqui os fatos sobre a vida desse escravo, do Onésimo, mas a tomada de decisão é sua. Eu só preciso de uma coisa. Veja o finalzinho do versículo 20, quando ele coloca: reanime o meu coração. Você precisa continuar reavivando o meu coração. Amados, que Deus possa nos abençoar nessa noite, e que essa pequena carta, exposta em 2 domingos, possa ser uma realidade para todos nós nesse ano. Pastor, o senhor resume esse texto? Resumo numa palavra só. A palavra que eu coloco é o amor. Eu não posso terminar, esse texto sem abordar o que é o amor. E já que nós vamos trabalhar evangelhos, eu convido você a observar no 4º evangelho uma citação para a gente fechar esse texto. No evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 27 e 28 somente. Aqui está a essência do amor, a luz dos evangelhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as tirarás, arrebatarás da minha mão. Quem é que te ama como esse? Não existe, queridos. Mas ele nos ensinou a amar como ele ama cada ovelha. Que nessa noite você tenha o aconchego desse que demonstrou amor. Que nessa noite você possa ser uma ovelha que ouça a voz do Senhor, que tenha intimidade com Ele, que siga os seus passos. Que nessa noite nós possamos receber dele a vida eterna, assim como Onésimo recebeu, assim como Filemão teve que entender, assim como Paulo velho estava ensinando a toda aquela igreja. Vamos viver o amor de Cristo, vamos amar uns aos outros. Irmãos, vire a chave desse ano. Perdoa. Perdoa. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa perdoar? Perdoa. Mas o cara não vale nada. Perdoa. Fulano me... Perdoa. Fulano está me devendo há 40 anos. Perdoa. Você não vai receber, né? Perdoa. Perdoa. Libere perdão. Toda vez que esse ano você orar a oração do Pai Nosso, você vai orar assim: Pai nosso que está nos céus,
perdoa os meus pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? 7 vezes? Infinitamente. Perdoe. Perdoe seu marido, perdoe seu filho, perdoe sua esposa, perdoe seu irmão. Perdoe, 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 perdoe. Está difícil, pastor? Eu sei que é difícil perdoar. Mas você precisa perdoar. Não por obrigação. Mas por quê? Nós acabamos de estudar aqui. Por amor. Porque Deus é amor. E porque Ele me amou. Nossa, tudo muito amor, né? E sem perdão não há amor. Quem ama, tá vendo? Quanto amor e quanto perdão. Baixa a sua cabeça aí agora. E os meninos têm ainda um cântico? Pode vir. Nós vamos orar antes deles cantarem. Você pode orar aí pelo seu coração. Os homens brincam com os nossos sentimentos, nos machucam. Uma palavra maldita, mal empregada, fere a gente. Fala com Deus: Senhor, eu sei que sem esse amor, sem esse perdão, eu não vou virar a chave. Quando você perdoa alguém, você tira algemas do seu pulso e entrega para outra pessoa. Você faz o que você quiser com isso. Eu não vou estar mais preso a essa mágoa, a essa dívida. Você se liberta. O perdão abre a algema. O perdão quebra as cadeias. O perdão restaura vidas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o Espírito na palavra. Me perdoe, Senhor. Pode cantar, queridos.